Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos trabalhos de Química. Ontem tivemos ali a aula sobre reações inorgânicas, onde procuramos fazer ali uma abordagem ampla sobre esse tema, né? Aproveitamos a oportunidade para falar de NOx, né? Para falar sobre fatores que podem influenciar no deslocamento da reação, né? No sentido direto, no sentido inverso. Na ocasião, fizemos aquela contextualização ali da amônia, da produção da amônia. Bem, e aí, então, né, vamos pegar aqui a resolução de questões dali das atividades de fixação, como forma de complementar os raciocínios necessários aí a essas reações inorgânicas. Então, vamos lá, pessoal, vou aqui compartilhar o livro, né, para poder agilizar o nosso trabalho. E aí, então, está lá. Ok. Primeira questão, página, exercício de fixação, página 128. Página 128 diz o seguinte, olha lá. Em relação às equações químicas a seguir, assinale a opção correta. Pessoal, inclusive, recebi ontem, né, aqui a mensagem do aluno perguntando, professor, a rigor, tem alguma diferença entre a equação química e a reação química? Pessoal, a equação, né, é uma representação de uma reação química. Então, essa escrita que nós temos aí, com reagentes, com produtos, a setinha, isso aí é uma representação da reação química. Né? Então, a equação é uma representação, ok? Lembrando, né, sempre buscar o balanceamento. Então, assinalar a opção correta. Aí tem lá, pessoal, tem 3 equações, está ocorrendo aqui o processo de, né, a participação de aquecimento, né? Aqui tem uma segunda, né, onde está ocorrendo ali um processo de rearranjo ali, mas para uma dupla troca. Aqui na terceira, uma troca simples. Né? Vamos ver o que é que ele pede. Aí tem lá, primeira questão, primeira alternativa, ele diz o seguinte, representa uma reação de síntese, clorato de potássio. Não, pessoal, no caso aí, A1 não é de síntese, é de decomposição. Justamente o contrário, não é? Decomposição, porque eu tenho um composto mais complexo sendo transformado em outros de menor porte, né? De menor quantidade de átomos ali agregados, né? E aí, então, nós temos uma decomposição. Letra A está errada. Letra B. A letra B diz o seguinte, representa uma reação de decomposição, certo? Do cloreto de potássio. E decomposição, sim, mas cloreto é o cloro ânion, o cloro que ganhou um elétron. Não, ali é o clorato. Está errado por isso. Tem que ter cuidado nesses detalhes, né, pessoal? A terminação eto aqui, ó, fazendo referência ao ânion, ele te indica que nesse ânion não tem oxigênio, né? De maneira geral, nós compreendemos dessa forma, para facilitar o entendimento. Letra C. 2 representam a reação de hidrólise de um sal. Quebra de um sal com participação da água. Pessoal, nós temos lá na 2, né, uma situação muito diferente. Nem mesmo um sal nós temos nos reagentes. Nós temos na 2 uma reação de neutralização. Aí sim, onde eu tenho o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de magnésio, produzindo sulfato de magnésio e água. Reação de neutralização. Vale a pena dizer aqui, né? Ácido sulfúrico, um ácido forte. Já o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de magnésio, uma base fraca. Vale dizer, o ácido sulfúrico, parâmetro de crescimento industrial. Já o outro, o hidróxido de magnésio, ele é utilizado como um antiácido, né? Antiácido estomacal. A suspensão de hidróxido de magnésio será chamado de leite, comercialmente é bem conhecido, né, como leite de magnésia. Ok? Então a letra B está errada por conta da ideia lá do cloreto. Não, é clorato.
né? O composto lá lá da reação 1. Letra C. 2 representa uma reação de hidrólise de um sal, né? A gente viu também errado. D. 2 representa uma reação de oxirredução. O 2 representa uma reação de oxirredução. Pessoal, para que ocorra uma reação de oxirredução, eu tenho que ter alguém perdendo elétrons, outro ganhando elétrons, né? Vamos ver. Magnésio aqui, 2 mais. Magnésio nos produtos, 2 mais. Oxigênio, 2 menos. Oxigênio, 2 menos, 2 menos. Não, teve mudança no oxigênio também. Hidrogênio. Hidrogênio aqui ele está ligado a um não metal. Logo, o número dele é mais 1. Oxigênio ligado a não metal, mais 1. E do outro lado, nos produtos também, do mesmo jeito, não houve variação do NOx dos elementos ali envolvidos. Portanto, eu não vou poder dizer que é uma reação de oxirredução. Terceira reaçãozinha, né? Aí na terceira, desculpa, a letra E. A letra E diz o seguinte: 3 representa simultaneamente uma reação de deslocamento. Vamos ver, deslocamento, sim, uma reação de deslocamento. E depois ele diz o seguinte: e de oxirredução. Oxirredução, alguém perdeu, alguém ganhou elétrons. Vamos verificar. Cálcio aqui, substância simples, NOx, 0. Aí eu tenho zinco aqui, ó, 2 mais, porque está ligado com 2 cloro, cada cloro é 1 menos. Então, o zinco é 2 mais. E do outro lado, o que eu tenho é o zinco 0, neutro, e o cálcio é que está 2 positivo agora para neutralizar as cargas dos 2 cloros. Letra E bate certinho com o raciocínio. Ok? Segunda questão. Considerando as reações químicas representadas pela coluna, cadê pela coluna 1, pela coluna 2, né? E faça associação com os dados da coluna 2. Né? Aí ele diz o seguinte, de acordo com a classificação correta. Ok. Pessoal, é só para fazer a classificação, né? Juntar lá. Então, a 1 ela vai ser uma reação de decomposição. A 1 é decomposição. Aí você já cortou C e D. Né? Vamos ver aqui a 2. A reação 2... Na reação 2 vai ser uma composição, uma adição ou síntese. Né? Então, aqui entra o item 1. Já cravou letra B. Né? Já cravou letra B. A terceira reação, associando lá, cadê? A terceira, dupla troca. Perfeito, né? Dupla troca. O amônio trocou de lugar com o sódio. Tá certo? Ok. E a outra reação diz que o 4 está associado com 3. Vamos verificar. O 4, né, está associado ali com 3, um deslocamento simples. Ok, perfeito. Portanto, letra B. Na próxima questão, o que nós temos lá vai ser o seguinte, né? A questão da Marquez diz o seguinte: uma reação de deslocamento simples de cátion é mostrado na equação. Deslocamento simples de cátion. Pessoal, muito fácil aqui verificar, né? Que nós tivemos, os dois são cátion, o cátion está sendo deslocado ali, né? Melhor dizendo, pelo nome da questão, pelo nome da reação como foi colocado. Então, a reação do deslocamento simples do cátion. Olha lá a letra C. Eu tenho aqui, ó, eu tenho ali a prata, né? Argento, Ag de argento lá do latim, a prata. E aí ela foi, o cobre, né, trocou de lugar com ela ali nessa situação. Dessa forma, o que é que nós temos? Nós temos um deslocamento simples de cátion. A alternativa correta, letra C. Pois bem, vamos à outra. Quarta questão. Quarta questão coloca, olha lá, traz inclusive, né, pessoal? Traz inclusive aqui a explicação. É interessante comentar. Ora, por que o cobre conseguiu deslocar a prata? Porque na linha lá, aqui está mostrando só um trecho pequeno, né, da reatividade ali de metais, né? Tem o hidrogênio no meio, mas o hidrogênio está ali não pelo fato de ser um metal, mas por ele ser um valor de referência, né? Aí eu tenho o seguinte, né, esse trecho aqui,
nós podemos aproveitar para falar lá da letra C, o porquê do cobre ter conseguido deslocar a prata. Ora, isso ocorreu porque na tabelazinha, na linhazinha lá de reatividade, o cobre ele é mais reativo do que a prata. Ó, observe, tá vendo? Então ele vai, né? Ele vai deslocar lá a prata, tá certo? Vai deslocar, ou seja, o que está aqui, olha o sentido da seta, né? Ele vai deslocar um posterior. O que está mais à esquerda desloca um que está mais à direita. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ele diz o seguinte, assinale a alternativa que contém a reação que irá ocorrer espontaneamente. Pessoal, espontaneamente vai ocorrer a reação garantindo ali, né, esse aumento da capacidade de doar elétrons, ou seja, a reatividade, né? Então eu tenho ali nessa situação, eu tenho ferro reagindo com cálcio. Letra B, níquel reagindo lá com o potássio. Cadê o níquel? Cadê o potássio? Ah, será que o níquel que está aqui, ó, olha a posição do níquel, né? Ele é mais reativo que o potássio? Será que eu vou conseguir trocar? Não, né? Na letra C, olha lá onde está o magnésio. Magnésio está aqui, ó, tá certo? O magnésio ele é mais reativo do que o cobre. Então, ele vai lá e vai ficar no lugar do cobre no composto. Letra C, bate direitinho o nosso raciocínio. Na letra D, a prata vai conseguir tirar o níquel. Olha, a prata está depois, ele é menos reativo, né? O mesmo raciocínio eu tenho aqui na questão da letra E. E na letra A, que eu não comentei direito, né? Depois eu saí comentando melhor, né? Mas na letra A o que nós temos é o seguinte, olha o ferro, né? Olha onde está o ferro. O ferro está depois do cálcio. Na tabela de reatividade ele está mais à direita, logo ele é menos reativo. Se ele é menos reativo, ele não vai conseguir deslocar o cálcio. Vale a pena dizer, espontaneamente, o raciocínio só bateu para a letra C, ó, tá vendo? Ó? O magnésio ele é mais reativo do que o cobre, então ele vai lá trocar de lugar com o cobre, lá no, formando assim o sulfato de magnésio. Vale a pena dizer que isso é espontaneamente. Se por acaso nós estivermos considerando um gasto de energia, né, aí eu poderei ter outras situações, né? Eu poderei ter outras situações de maneira não espontânea, eu implicaria em gasto de energia e poderia sim ter outras reações ali. A próxima questão, a questão 5, a questão ali a questão lá da Unirio, ela vai dizer o seguinte, a questão vai dizer o seguinte, ó, ok, só um momento. A questão fala o seguinte, opa, tem lá 5 reações e nessas 5 reações são apresentados ali as situações né, de possibilidades de reações. Vamos ver. Zinco com prata, que mais? Aí tem aqui o amônio, né, se decompondo. Bem, tem aqui a formação do óxido de magnésio. Vamos olhar as considerações. Dadas as reações anteriores, indica a opção que representa a ordem correta de suas classificações. Ah, pessoal, ele vai ter que pegar a classificação geral, né? Aí ficou fácil. Por quê? Porque nós temos A1. Na reação 1, nós temos, não precisa nem fazer explicações ali, porque a reação não está perguntando se a reação vai ocorrer ou não vai ocorrer, já está considerando ela como certa. Se eu for explicar aqui, a explicação a gente viu nas questões anteriores. Ó. A ocorrência da reação vai se dar porque o zinco é mais reativo que a prata. Está mais à esquerda naquela tabelazinha, né? Naquela sequenciazinha que nós mostramos agora há pouco. Aí, então, A1 vai ser um deslocamento simples, um deslocamento, não é? Aí eu já cravo quem? Já tenho, ó, opa, já fiquei apenas com 2 alternativas, letra A e letra B. Olhando, né, a outra reação, já vai ser suficiente para escolher uma das 2 letras. Então, observe que eu tenho aqui um composto, né, ó, olha a quantidade aqui, né? O dicromato de amônio. E aí, de repente, ele foi decomposto em nitrogênio, né, ó, em água,
lá no cromato, ou seja, você está com uma decomposição. Portanto, letra A. Por quê? Porque na letra B diz que a reação 2 seria uma de síntese. Não, é o contrário, é uma análise ou decomposição. Não é? Já a reação 3, ó, o que é que nós temos lá na reação 3? Na reação 3 eu tenho a síntese do óxido de magnésio. Ok, logo é uma síntese, bateu, não é? Na outra, eu tenho aqui, olha, um cloro e sódio. Não é? Aí, de repente, eu vou substituir aqui, ó, um cloro sai por um sódio, vai ficar dessa forma. Entra aí, nesse caso, de fato, como um deslocamento. É como se o sódio, né, tivesse ali deslocado um cloro ali naquela sequência. Na prática foi dessa forma, tanto é que vai ser classificado aqui como um deslocamento. E na outra tem, ó, envolveu duas substâncias compostas ó, ocorreu, ó lá, o sulfato que antes estava formando o ácido, né? Lá, ó, o ácido sulfúrico, agora está formando sulfato de sódio. E água e CO2 resultam lá do processo, lá da questão do carbonato, né? Da questão da decomposição lá do ácido carbônico. Ácido carbônico surgiu ali pela troca do sódio pelo hidrogênio, ou seja, dupla troca, de fato, letra A. Ok. Que mais que nós temos aí nessa sequência? Nessa sequência nós temos a questão 6. Na questão 6, o que nós temos é, só um momento. Opa. Na questão 6, o que nós temos aí é o seguinte, uma questão da FUVEST que fala lá. Qual o melhor procedimento para verificar se uma dada solução aquosa apresenta caráter ácido? Então, vamos ver, né? Qual o melhor procedimento aí envolvido? Letra A, adicionar solução de ácido clorídrico. E aí? Vai fazer o quê? A adição de um outro ácido a esse ácido? Não vai te ajudar nessa identificação para determinar se a tal solução lá ela tem um caráter ácido ou não. Letra B, adicionar algumas gotas do indicador alaranjado de metila. Mudança de cor na faixa de 3, 4. Ora, se ela tem mudança de cor na faixa de 3, 4, então quer dizer que ela não vai, né, não vai me adiantar, tá certo? Porque, de repente, a faixa já está toda dentro do ácido, não é? Não vai ter esse comportamento. Letra C, medir a condutibilidade elétrica. Ora, se eu tiver uma solução com sais, ou mesmo com base, vai me permitir a condução da corrente elétrica também. Letra D, adicionar um solvente orgânico. Pensar em um solvente orgânico, álcool, éter, isso vai me ajudar a determinar se a tal solução é ácida ou não. O simples fato de colocar o solvente orgânico, o álcool, ele pode ser considerado um solvente orgânico. Né? Letra E, desculpa, adicionar uma porção de carbonato de sódio. Pessoal, nessa questão aí, ó, o carbonato de sódio, aí ele vai reagir, né? Vai ocorrer a decomposição, vai ocorrer uma reação química com o ácido e vai ocorrer a liberação de CO2, né? Porque nesse caso aí, o carbonato de sódio, o ânion carbonato, ele vai reagir com os hidrogênios, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, rapidamente pode se decompor em água e em CO2. E esse CO2, por ser um gás, ele vai sair ali para a reação. Então, essa existência dessa decomposição, dessa liberação do CO2, ela poderá ser encarada como uma reação com um composto ácido ali do carbonato de sódio com algum ácido, com algum hidrogênio existente no meio. E isso vai nos dar a indicação de que, de fato, a solução é uma solução ácida. Tá certo? Que mais? Na 7, a questão 7. A questão 7 faz algumas afirmações e traz algumas equações, e aí, então, vai fazer algumas afirmações posteriores. Analisa as afirmativas a seguir. A reação 3. A reação 3 é uma reação de oxirredução?
a reação 3. Cadê a reação 3? A reação 3 é uma reação de oxirredução. Vamos verificar, né? Aí tem que olhar lá. Ó, hidrogênio, tá mais um, mais um, mais um. Cloro, menos um. Sódio, mais um. Oxigênio, menos 2. Oxigênio aqui, menos 2. Opa, não vai ser. Então, eu já tiro todos os que tiverem um 1, né? Já descarto a letra A, já descarto a letra E. Ó, já estou com uma chance maior, né, de acertar. A afirmação 3, ó, não precisa nem eu fazer considerações sobre ela, né? Porque, de repente, o que é que ela está em todas as outras, na letra B, letra C e letra D, ó, ela aparece como em todas, então ela está correta, né? Aí vamos ver aqui. A4 está na D, A6 está na D. Vamos verificar aqui, A2. Vamos ver a validade do item 2. Se o item 2 estiver correto, a gente já descarta a letra D. Vamos ver o item 2. As reações 1 e 2 podem ser consideradas de dupla troca. Vamos verificar, né? Reações 1 e 2, elas podem ser de dupla troca. Pessoal, a 2 está aqui, ó. Né? Trocou a posição, cloreto, ok, perfeito. Olha lá, ó. A prata, né, trocou duas substâncias compostas, ocorrendo a troca de componentes, dupla troca. Na 3, aqui também vai ocorrer o mesmo procedimento, né? Cadê o 2? É a 1 e a 2 são consideradas de dupla troca. A 2, a gente viu que sim, e a 1 é o chumbo, aqui, né? PB de plumbo, e aqui o nitrato. Aí trocou de lugar, aqui com o iodo, perfeito, dupla troca, correto. A 2 está correta. Pessoal, duas substâncias, né, compostas, trocando componentes entre si, dupla troca. Tá certo? Se eu tivesse uma simples no meio, seria só o deslocamento, ou simples troca, como às vezes aparece o termo também. Então, o item 2 está correto. Se o item 2 está correto, aí agora tudo fica a critério do item 4 ou item 5. O item 4 correto, joga a B como alternativa correta. Vamos lá para o item 4. Né? O item 4 diz o seguinte: a reação 5 é uma reação de deslocamento e é também uma reação de oxirredução. Vamos ver a reação 5. Reação 5. Vamos ver. É deslocamento ou simples troca. Ok, olha lá. O zinco está trocando de lugar com o hidrogênio, né? Ok, perfeito, tá certo. E aí, então, vamos ver se tem aqui um processo de oxirredução. Claramente, né? Porque o zinco aqui, como substância simples, ele é zero. O NOx dele é zero. Já o zinco lá, ó, no produto, o NOx dele vai ser de mais 2, porque ele está ligado com 2 brometo. Brometo é halogênio, ganha elétron, ganha 1. Então, tem 2 brometo, vai ter 2 cargas negativas de todos esses brometos. É necessário 2 mais no zinco para poder neutralizar. E como ele saiu do zero e ficou positivo, ocorreu a perda de elétrons, oxidação. Mas se ele perdeu, alguém ganhou. Quem ganhou foi o hidrogênio, que saiu de mais 1, ó, lá nos reagentes, e foi para zero. Foi neutralizado a cargazinha dele, o NOx do hidrogênio passou a ser zero, logo ocorreu, né, deslocamento de elétrons nessa reação. Não é sempre que ocorre, na grande maioria sim, né, mas é importante compreender quando há ou não esses deslocamentos de elétrons. Portanto, de fato, está correto. O item 4, letra B. Né? Letra B marca como alternativa correta. Pessoal, próxima semana nós teremos aula aí na quinta-feira. Na quinta-feira, não. Na quinta-feira é feriado, né? Vai ser o dia dos professores. Mas assim, na sexta-feira nós teremos aula lá com aula gravada, e aí nós estaremos aí ocasionando a continuidade, né, do nosso material de química. Tchau, pessoal. Até mais. Até o nosso próximo momento. Tchau.